Fala, mutante! Vamos dar início às resoluções da prova da ESA 2019, questão número 1. Um cilindro equilátero é aquele cilindro reto que possui altura igual ao dobro do raio da base. Sabendo que o volume é calculado pela fórmula πr²h, quanto mede o volume de um cilindro equilátero que possui raio igual a π? Meu amigo, essa questão foi uma questão que eles foram muito camaradas com vocês, né, com os candidatos, quem fez essa prova, porque ele definiu para você o que era cilindro equilátero e ele também te deu a fórmula do volume do cilindro. Então era só você usar os conceitos que ele te deu, substituir na fórmula, não tinha mistério nenhum. Então, a questão menciona o cilindro equilátero, né, cuja altura desse cilindro, olha só, é exatamente igual ao dobro do raio da base, ou seja, a altura do cilindro é igual ao diâmetro da base, muito tranquilo. Beleza. Aí o cara vai e fala para você que o volume do cilindro é dado pela fórmula π multiplicado pelo raio ao quadrado vezes h. É a fórmula padrão do volume de qualquer cilindro. E depois ele diz para você que o raio, né, dessa base é π. Então, é só a gente fazer a substituição. Deixa eu só guardar uma canetinha aqui. Então, olha só, ele deu que o raio é igual a π. Como ele fala que o cilindro é equilátero e ele mesmo define que a altura é o dobro do raio, então a gente vai poder colocar que a altura é o dobro de π, ou seja, 2π. E aí é muito tranquilo, é só você fazer a substituição de tudo isso. Então o volume vai ser π multiplicado pelo raio ao quadrado, ou seja, o raio é π, tudo isso ao quadrado, vezes a altura que é 2π. Então é só você aplicar os seus conhecimentos de potenciação, vai sobrar, né? Vai repetir o 2π vezes π ao quadrado vezes π, é o produto de potências de mesma base, né? Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. O expoente aqui desse π é 1, desse π aqui também é 1. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. π elevado a 4. Sendo assim, o volume que ele está pedindo, o resultado é 2π elevado a 4, beleza? Questão número 1, resolvida. Número 2, em uma escola particular foi feita uma entrevista com 200 alunos sobre curso de língua estrangeira. 110 alunos responderam que frequentavam um curso de inglês. 28 alunos responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. E 20 responderam que frequentavam ambos inglês e espanhol. Qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Então, qual é a ideia da questão? É uma questão clássica de teoria dos conjuntos. Então, temos dois conjuntos, né? Um desses conjuntos é o conjunto dos alunos que falam inglês, tá certo? O outro conjunto é o conjunto dos alunos que falam espanhol. A própria questão menciona, né, que existem alunos que falam ambas as línguas e é exatamente nesse conjunto, nessa interseção que a gente vai começar. Ele falou que são quantos alunos que falam inglês e espanhol? 20. Então, esse 20, olha só, eu já posso colocar aqui. Muito cuidado para não confundir as informações que ele dá em relação aos alunos que falam inglês e em relação aos alunos que falam apenas espanhol. Muito cuidado. Muito bem. Ele começa falando assim, do total de 200 alunos, beleza, a gente vai usar isso depois. 110 alunos responderam que frequentavam um curso de inglês. Então, esses 110 eu vou ter que já tirar desses 20. Então, vou colocar aqui, olha só, 110 menos 20, que vão sobrar 90. Ou seja, esses 90 são os alunos que fazem apenas, né, um curso de inglês. Muito bem. Depois ele fala aqui, 28 alunos responderam que frequentavam somente o curso de espanhol. Então, esses 28 estão exatamente, ó, nesse trecho do nosso diagrama. Quem está exatamente aqui, ó, nesse pedaço aqui, faz, né, ou fala apenas espanhol, beleza? 20 falam ambas as línguas, ou fazem ambos os cursos. 28 fazem apenas espanhol e 90 fazem apenas inglês. Lembrando que o total, né, que ele deu para a gente, ó,
Vou anotar aqui, ó, o total de alunos entrevistados são 200. Então, quando eu somar 90 mais 20 mais 28, mais um valor que está aqui fora, que são os alunos que não fazem nada, tem que dar um total de 200. É exatamente agora que vem o principal, né, para a gente poder responder a questão. A questão pergunta, qual a probabilidade de um desses alunos não frequentar nenhum desses dois cursos? Então, quem não frequenta nenhum desses cursos está exatamente aqui do lado de fora. Então, se eu somar, olha só, 90 mais 20 mais 28, vai dar quanto? 90 mais 20, 110. 110 mais 28, que vai dar 138. Então, essa quantidade que está aqui fora, né, vai ser exatamente igual a quanto? Vai ser igual a 200 menos 138. Então, quando eu fizer 200 menos 138, vai dar um total de 62. Então, eu posso apagar essa interrogação aqui e preencher com 62. Sendo assim, a probabilidade, olha só, de eu escolher um aluno que não faz nenhum curso, ou seja, o que é a probabilidade? Casos favoráveis ou casos desejados dividido pelo total de casos. Então, o que eu quero é um aluno desse aqui, ó, um desses 62. Um aluno que não faça curso nenhum. 62 para um total de 200 alunos. E aí, olha só que belezinha. 62 dividido por 200, eu posso simplificar. Divido por 2 em cima e divido por 2 embaixo. 62 dividido por 2 vai dar exatamente 31 e 200 dividido por 2 que dá 100. 31 dividido por 100, que é a mesma coisa que 31%. Então, a porcentagem procurada, a probabilidade é de 31%. Número 3. As medidas em centímetros dos lados de um triângulo são expressas por x mais 1, 2x e x ao quadrado menos 5. Estão em progressão aritmética nessa ordem. Calcule o perímetro do triângulo. Então, uma questão bem direta, né? Ele dá a representação de 3 lados de um triângulo, disse que esses 3 lados formam uma PA nessa ordem, ele quer saber o perímetro. Para eu descobrir esse perímetro, eu vou ter que descobrir o que primeiro? O valor do x. Como que eu vou descobrir o valor do x? Utilizando a propriedade fundamental da PA, né? Dados 3 termos consecutivos, o termo do meio é sempre a média aritmética dos outros dois. Então, quando eu jogar isso aqui numa expressão, o que vai acontecer? 2x, que é o termo do meio, é igual a x mais 1 mais x ao quadrado menos 5, tudo isso dividido por 2, propriedade fundamental da PA, beleza? 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes 2x, 4x, repete o x, 1 menos 5 vai dar menos 4 e repete o x ao quadrado. Vou passar o 4x para lá, vai ficar x ao quadrado, x menos o 4x, que vai dar menos 3x, menos 4 igual a 0. Ou seja, a gente tem uma equaçãozinha aqui, ó, do segundo grau para resolver. E aí, como o coeficiente do x ao quadrado vale 1, né, a gente pode fazer pela soma e produto. Soma das raízes, menos b sobre a. Produto das raízes é o C sobre A. O B é menos 3. Menos B vai ficar menos o menos 3, que vai dar 3. Dividido pelo A, que é 1, vai dar o próprio 3. C sobre A, quem é o C? Menos 4. Então, vai ser menos 4 sobre 1, que vai dar o próprio menos 4. Aí eu te pergunto, né? Quais são os dois números que eu vou chamar de x1, né, que são as raízes, x1 e x2, quais são os dois números que a soma deles dá 3 e o produto dá menos 4. É sempre mais fácil a gente pegar pelo produto, né? Produto dá menos 4, bom, 4 vezes 1 vai dar 4. Como eu quero que esse produto dê menos 4, um deles tem que ser negativo. E, logicamente, a soma tem que dar 3. Então, vai ser 4 e menos 1.
4 menos 1, que vai dar 3, e 4 vezes menos 1, que vai dar menos 4. Logicamente, a gente está falando de um triângulo, né? Se o x for menos 1, você vai ter um lado aqui negativo e o outro lado seria 0, né? Então, logicamente, a gente pode excluir o menos 1 e assim a gente vai ter que os lados, né, do nosso triângulo vão ser baseados nesse valor de x valendo 4. Então, eu vou ter 4 mais 1, que vai dar 5, é um lado. O outro lado vai ser 2 vezes 4, que vai dar 8. E o outro lado vai ser 4 ao quadrado, é 16. 16 menos 5, que vai dar 11. Então, o perímetro que a questão está perguntando é a soma de todos os lados. 11 mais 8, que vai dar 19. 19 mais 5, que vai dar 24. A questão já está falando em unidade de medida, está falando em centímetro. Então, o nosso perímetro vai ser de 24 centímetros e, portanto, a questão número 3 está resolvida.